Contrato de casamento, contrato de namoro, acordo pré-nupcial. Parece coisa de filme, mas é verdade, né? Ainda tem o de união estável. Tem o contrato de união estável. Olha só, pode fazer contrato de união estável, contrato de namoro, contrato de casamento. Fala um pouco mais sobre o assunto para os nossos telespectadores e os nossos internautas. Bem, pessoal, vamos assim de forma bem didática. Eu vou fazer uma comparação. Certo. Né? Existe o casamento, a união estável e o namoro. Bem, haveria uma gradação disso? Nós poderíamos dizer que seria uma ordem de formalização. O casamento o namoro é algo muito informal, passageiro, não é perene. A união estável já é uma união de duas pessoas com o intuito de constituir uma família, como diz a Constituição. E o casamento é aquilo formalizado mesmo, né? Com todos os ditames legais, com editais de proclamas, com tudo que a lei impõe para que se faça o casamento. Na maioria dos países do mundo, há uma diferença bem marcante entre casamento e quem não está casado, ou seja, o nome que levar. No Brasil, isso foi ruindo ao longo do tempo. E hoje é quase igual. Hoje é quase igual. Tem vantagens, mas tem desvantagens. E por quê? O que é união estável? A união estável é um fato. Eu hoje vivo com uma pessoa X. Amanhã decido não viver mais. Acabou a união estável. Acabou. Isso é simples, isso é rápido, isso é dinâmico, mas voltamos à sociedade. Como fica a sociedade frente a tudo isso? Eu posso assinar sozinho o documento? Eu não vou estar burlando o direito da pessoa que comigo adquirir os bens? Se eu estou só em união estável? Eu não estaria prejudicando terceiros que estão contratando comigo e daqui a pouco vão ter um processo porque aquela que estava comigo vai dizer, não, José não poderia ter vendido. Eu não concordei. Olha a confusão. Olha a confusão que fica. Então, a maioria esmagadora dos países não faz como o Brasil. Casamento é casamento. E as regras valem para o casamento. Mais seguro até. É mais seguro. Não quer casar? Você é solteiro. Pode estar namorando, pode estar o que você quiser. Você está solteiro. Foi para isso que inventaram a questão do contrato de união estável, o contrato de namoro, para poder arrumar um pouquinho as coisas? Um pouquinho mais. Porque o que seria a diferença, então? O casamento a gente já sabe. Mas o que diferenciaria um namoro de uma união estável? Tempo, a lei não fala. Isso é uma pergunta muito interessante. A lei, ninguém pode afirmar cabalmente o que na prática seria a diferença entre união estável e namoro. Por quê? A lei fala com intenção de constituir família. O que é intenção? Como você aprovar a intenção de uma pessoa? Não tem nenhum exame que vai comprovar. Não tem como. Então, o que as pessoas pensaram? Bem, vamos formalizar então a nossa situação. Deixar as coisas um pouco mais claras, um pouco mais preto no branco. Seja para o namoro, seja para o casamento. Nós queremos que a nossa relação seja vista como um namoro. Ponto. Vamos fazer um contrato de namoro. Vai que ele engravida. Pode acontecer. Direitos patrimoniais, sucessórios, previdenciários, tudo isso influencia. Não, eu já quero ter mais direitos, é uma família, mas eu não quero casar. Então, eu vou fazer um contrato Quando de falece, união dá estável. uma confusão. Dá uma confusão terrível. E há muitos casos de você ter, na justiça, né, situações com 2, 3, 4 pessoas que se diziam companheiras. Acontece, enfim, infelizmente. Com o mesmo marido, com o mesmo falecido. Né? Um casal resolve, um casal está namorando, resolve se casar. Como procede a questão? É acordo prenupcial, contrato de casamento? Como é que chama, qual é o procedimento? Bem, então, a gente ciente do que é contrato de namoro, que é para resguardar essa situação, e o de união estável, vamos partir para o outro patamar, né? Que é o casamento. Só lembrando, gente, que o fato de você ter feito um contrato, ou até uma declaração, não lhe assegura obrigatoriamente nada. Porque, volto a dizer, eu posso fazer um contrato de namoro hoje e amanhã e decidir mudar essa relação
e passasse de um namoro Para um para uma união casamento. estável. Ou E do casamento, do namoro para o casamento. A diferença é que no casamento eu tenho que passar por aquela formalidade, então toda a sociedade vai estar sabendo que é casamento. União estável não. Quando foi, vamos dizer aqui, eu sou casado, mas vamos dizer que José e Dolane estão namorando. Daqui a pouco eles estão em união estável. Quando aconteceu isso? Quando nós deixamos de ser namorados e passamos a ser companheiros. Ah, mas não tem nada a ver? Tem. Porque a partir do momento que nós começamos a ter uma união estável, o que eu adquiri, o que ela adquirir, é dela, é meu. E aí, como saber nessa linha do tempo o que aconteceu, quem vai ter direito ao quê, quem vai suceder quem? Então, é uma confusão terrível. E isso tudo pode constar num contrato? Pode, mas como eu falei, eu posso contratar hoje dizendo, olha, nós estamos apenas namorando. 2 cláusulas, estamos namorando e só. Pronto. Amanhã a gente não vai morar junto. Agora vamos mudar a cláusula do contrato, agora nós moramos juntos. E não fazem, né? Eles não fazem a mudança das cláusulas. Permanece aquele contrato. Mas aquele contrato não condiz mais com a realidade fática. Fez contrato de namoro, aí tem que ser um contrato. Vai ser união estável, tem que ser outro contrato diferente. Isso. Resolveu casar, outro contrato. Isso, que é O o que casamento. consta nesse contrato? Praticamente o que você quiser. Você pode... O que quiser, muita coisa. O do namoro é basicamente para dizer, nós não Somos vivemos em união estável. Foi o que eu pensei. Basicamente é isso. É mais para não dizer. Isso. É mais para dizer o que não está acontecendo. É uma prova negativa, né? É uma prova Dizem que é a prova negativa. diabólica, Diabólica, né? é. Então, o contrato de namoro seria uma prova diabólica. É o provar o não ser. Estamos acordando nesse momento que isso não é união estável, é só um namoro. Só namoro. Porque meu é meu e o dele é teu. Exatamente. Não venha com churumelas, como diriam os antigos. Mas assim, vamos lá, vamos passar para o casamento e a união estável. Entendendo o que é o contrato de namoro e as suas peculiaridades, vamos tentar entender o que é a união estável, que é isso, que é o mais difícil no Brasil, né? Detectar o que seria a união estável, quando começa, os limites, enfim. Havendo essa externalização da família, nós vivemos, coabitamos, né? Nós nos apresentamos para a sociedade como uma família, você está em união estável. Você já está em união estável. Você não precisa ter contrato, não precisa ter declaração, nada. A lei já lhe vê assim. Por que as pessoas fazem os contratos? Primeiro, para fazer prova disso. Como é que eu vou provar a união estável? Com um contrato de união estável. Você vai no cartório, faz o contrato. O ideal é que você registre este contrato no livro E, que é o livro especial do Registro Civil. Para quê? O contrato, a Dolane sabe muito mais do que eu, que advoga nessa área, faz lei entre as partes, somente entre as partes. Para terceiros, não. Como é que eu posso fazer, então, com que o meu contrato de união estável valha para terceiros? Nós vamos responder Tá. Deixa para nós. logo depois. Vamos responder essa pergunta logo após o nosso intervalo comercial. E você pode estar participando pelo telefone 991 3740. Queremos o nosso alô para quem está nos assistindo pelo Facebook. Você possa compartilhar para que outras pessoas possam também ter conhecimento do assunto. E você pode ter acesso na íntegra a essa entrevista, assim como outras que já foram realizadas no nosso programa, através do meu site dolanepatricia.com.br. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, falando hoje sobre um assunto muito importante que tem muito a ver conosco em algum momento de nossa vida. E está sendo explorada a questão do contrato de namoro, contrato de união estável, contrato de casamento, quando ocorre, por que ocorre, sempre precisa ocorrer, estas e outras perguntas. O José Loureiro, tabeliando o primeiro ofício, vai estar respondendo para você. No momento em que nós queremos agradecer aos nossos parceiros, Clínica Derma Roraima, Distribuidora LP. Nós agradecemos também ao Estúdio Ulielas, a loja Menina Mulher.
Nós estávamos falando, José, no bloco anterior com relação a essa questão do contrato de namoro, união estável e casamento. Eu queria que você continuasse com o seu raciocínio com relação a esse assunto, a importância desse assunto. Pois bem, dona, a gente estava comentando que o contrato vale entre as partes. Isso é o princípio contratual do Brasil. O contrato vale entre as partes. Então, como é que eu posso fazer com que isso valha para terceiros? A lei nos permite que nós façamos um registro deste contrato, o chamado livro especial do Registro Civil, o livro E, que ele existe sempre no primeiro ofício de cada comarca. Só no primeiro? Só no primeiro. Manaus, por exemplo, são 12 registros civis, só o primeiro é que tem. Ou se for dividido em subdistritos. Tipo, ele passa a valer ainda mais. Ele passa a ser oponível a terceiros. Ah, porque, como eu falei, o contrato é uma prova. É uma prova absoluta? Não. Mas é uma prova. É uma prova. Mas o que já aconteceu? As pessoas fazerem escrituras declaratórias ou contratos de união estável, mas na verdade não estavam em união estável. Fez para resolver alguma situação particular. Isso. Eu já vi casos de gente que fez isso para trasladar corpo de outro país, porque só aceitava trasladar se fosse companheiro ou marido. Já vi casos para adquirir algum tipo de benefício Próprio. ou para terceiros, né? Inclusive previdenciários, já aconteceu de fraude nesse sentido. Então, não é prova absoluta, é um meio de prova, diferentemente do casamento. Casamento é casado, então a certidão de casamento faz prova plena do que o Estado Civil. Aliás, é importante dizer, o Estado Civil daquele que convive em união estável é solteiro. Ele solteiro. continua sendo solteiro, não muda nada. Não muda nada. Inclusive, pasmem, a pessoa pode estar casada e conviver em união estável com outra pessoa. Qual é a tua situação? Eu sou casado, mas convivo em união estável com outra pessoa, que não é o meu cônjuge. Pode acontecer. Mas não é legal. É. Vamos lá, a pessoa casou e separou-se judicialmente, ou extrajudicialmente, ou até a separação de fato, né? Aí é mais polêmica, se os efeitos dela, o prazo dela, mas enfim, vamos tratar então apenas da judicial e da extrajudicial. Vou ao cartório, faço uma separação extrajudicial, consensual. Isso rompeu a sociedade conjugal. O que eu adquiri é só meu, o que eu adquiri é só dela. Não há mais o dever de coabitação, nem o dever de fidelidade mútua, enfim. Ok, mas eu continuo casado. O separado... Só com o divórcio. Casado. Só o divórcio ou a morte. Só o divórcio ou a morte que pode fazer com que a pessoa que está casada saia dessa condição. Rompa a situação de casado. E aí, a partir de então, ele poderia ter um novo relacionamento. Isso, eu conheço pessoas assim na minha família. Que são separadas judicialmente e convivem em união estável há mais de 10 anos com outra pessoa. Sem ter tido divórcio. Sem ter tido divórcio. Interessante. Mas me responde uma coisa. O acordo pré-nupcial que a gente costuma ver nos filmes é o mesmo contrato de casamento antes do casamento que é feito? É o pacto antinupcial. É isso. É o famoso pacto antinupcial, feito exclusivamente por escritura pública em tabelião de notas. O que esse contrato me diz? Bem, ele vai reger as relações patrimoniais entre os cônjuges, entre os casados. Vai reger a vida patrimonial deles. O que a nossa lei diz? Se não tiver contrato, pacto antinupcial, não tiver nada, vale a comunhão parcial, o regime de bens da comunhão parcial, que diz o que é para trás é de cada um, o que é para frente é de ambos. Outros regimes, separação total, precisa do pacto antinupcial, que diz o que é meu, o que é dela. Ela não interfere no que é meu, eu não interfiro no que é dela. Mas para isso, naquele documento que sai na certidão, não pode estar constando outro tipo de regime também, não, porque ele anularia. Tem que constar através do pacto, contrato, a separação. Eu posso adotar o regime da comunhão universal. Tudo que nós temos... É de todo mundo. É de todo mundo. Seja para trás, para frente, não importa. É uma massa patrimonial só. E no namoro?
No namoro, não. O namoro não tem esse... o namoro é justamente para impedir isso. Que hajam reflexos patrimoniais, sucessórios, previdenciários, né? Para que a pessoa não diga que estava em união estável e a partir daí tenha direitos. Todos esses que eu coloquei. O contrato de namoro, as partes colocam o que quiser? A gente pode constar tanto no... quando eu falo de casamento e de união estável, eu obrigatoriamente falo de regime de bens, praticamente. O contrato é para questões de bens. Isso. Mas eu posso estipular outras questões, como, por exemplo, eu falei agora do dever de coabitação, né, de morar, mas ele já está mitigado. Eu posso, inclusive, num pacto antinupcial, dizer, eu vou morar no endereço X e ela vai morar no endereço Y. Mas somos namorados. Ou somos união estável ou somos casados. Isso, somos casados, estamos em união estável, não coabitamos, não dormimos sob o mesmo teto, mas... Lembra o filme, né? Tem um filme que tá no cinema que é assim, o cara não quer que more junto com ele. Então tá certo, faz o contratozinho aqui, você mora no endereço X, eu moro no endereço Y, tá tudo certo, não tem problema. Ou seja, há deveres conjugais que hoje já foram mitigados. A coabitação é isso. Então, tudo isso pode fazer parte de um acordo, de um contrato de namoro, isso. Casamento, união estável. E você pode mesclar também esses regimes de bens. Quer dizer assim, olha, nós vamos para a comunhão universal de bens, mas tem um carro que foi me dado pelo meu pai, que era do pai do meu pai. Esse eu não divido com ninguém. Esse eu não divido com ninguém. Então, esse está fora da comunhão universal. Tem uma pergunta. Pode colocar no contrato de casamento que, no caso de adultério, as partes perdem o direito dos bens? Sim. Nós podemos colocar... Isso é muito polêmico, essa questão. Por quê? Exatamente. Mesmo dentro do direito civil, que são as chamadas normas de ordem privada, que regem a vida particular das pessoas, existem normas de ordem pública. O que isso quer dizer? Que não são superáveis. Eu não posso, por vontade, suplantá-las. Uma coisa é o regime de bens. O regime de bens ele é legal, a lei prevê. Eu aceito apenas o regime A, B, C, D ou E. Ou seja, comunhão universal, comunhão parcial, separação total, separação obrigatória, comunhão dos aquestos ou um regime misto que a gente cria. Mas eu não posso interferir nisso. Eu adotei aquele regime de bens ou criei ele através da lei, eu não tenho como feri-los. Agora, eu entendo particularmente que se a lei me dá liberdade para regular isso, eu posso impor algumas penalidades. Como é o caso de perder... A perda de um bem X, a perda de um bem Y, uma multa, né? Porque não se me colocar trair, uma multa X. Vai custar caro a traição. Já de início você coloca, né? Então, eu não vejo como impossível se estabelecer isso. O que eu não posso é ferir o regime de bens. Eu não posso colocar no contrato algo que a lei já prevê como direito das partes. Isso, exatamente. Basicamente, é o que nós colocamos sobre os chamados direitos aos aquestos. O que são os aquestos? São os bens adquiridos onerosamente pelo casal. Se eu comprovo que eu contribuí para a aquisição daquele bem, seja direta ou indiretamente, eu tenho direito àquele bem, já é meu. Então, isso é insuplantável. Mas eu posso sim dizer, olha, aquele bem que entrou ali vai sair se acontecer. Mas esse tem que ser feito no cartório. Tem que ser feito no cartório. Esses contratos, namoro, casamento universal, tem que ser feito no cartório. E é muito polêmico, volto a dizer. A gente, como é muito recente ainda essa questão dessas exclusões específicas, não há muito na justiça, nos julgados, do como isso vai ser interpretado. Vai eu posso dizer, então é possível. Para ver a posição dos juízes. Tem que entrar para saber. Multa ou coisa parecida. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Até o momento, nós vamos voltar no próximo bloco com José Loureiro para responder perguntas com relação a registro de nascimento. Você não pode perder. Fique ligado, daqui a pouquinho estaremos de volta.
com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando com o José Loureiro, que vai responder suas perguntas hoje. Nós temos 2 perguntas polêmicas aqui. Primeiramente, nós queremos saber a questão como proceder com o casamento de um brasileiro com um venezuelano refugiado. Pedrolane, realmente nós temos tido alguma dificuldade com relação a isso em virtude dos documentos necessários. O que a lei fala, Código Civil? Fala que você deve apresentar a sua certidão de nascimento ou um documento equivalente. E o que é o entendimento majoritário acerca deste documento equivalente? É a certidão de casamento com a averbação do divórcio ou a anotação do óbito. Isso prova que você não tem impedimento para casar, que você não é casado. E outra, há um cruzamento de informações. Você casou aqui em Boa Vista, a gente envia lá para Manaus, por exemplo, para que seja anotado na tua certidão de nascimento que você casou, para que nós tenhamos um sistema rígido. E aí, o que acontece? O venezuelano vem refugiado, vem fugido, vem com dificuldade, não tem o documento. Não tem certidão de nascimento, não tem certidão de casamento. Muitas vezes essa certidão tem, mas ela não foi apostilada. Né? Para que um documento público estrangeiro tenha validade no Brasil, ele tem que ter sido apostilado. O que ele tem que fazer então? Ele teria que ou ir ao consulado, que fica pertinho do cartório, eu soube hoje. Pertinho do cartório, umas 2 quadras do cartório, na Barão do Rio Branco. Na Barão do Rio Branco, que corta a Villeroy. Que corta, né? Ela fica acho que na Benjamin Constant, paralela a Villeroy. Ou, de repente, buscar a justiça para que o juiz, no caso concreto, dispensasse. Mas com o consulado, você pode fazer isso no consulado. O consulado está aqui no Brasil, então isso já resolve a questão, né? Isso. O consulado pode tentar resolver. Aí, se o consulado não resolver, aí vai na justiça. Isso. Muito bom. E nós temos outra pergunta mais polêmica, nós temos pouco tempo para responder, mas a gente volta depois do programa só com esse assunto. Pode-se registrar a criança com a ausência do pai? Pode, só que apenas seria... Nós temos um caso aqui. Casamento, como nós tratamos, o casamento, qual seria a diferença entre hoje? O casamento em um estado. Uma delas é a presunção da paternidade. É casado, a lei já presume que aquela criança é filha daquele pai, né, que consta na certidão de casamento. Ou seja, está casado, pode ir sozinho no cartório, não precisa de ninguém, basta o pai ou basta a mãe, registra o nome dos dois. Não está casado, os dois têm que comparecer. Nossa. Por quê? Por quê? Acabou que o bebê vai direto pro cartório. Imagina se não fosse assim, eu poderia chegar no cartório com a certidão de nascimento, com a DNV, de qualquer pessoa e dizer que ele é meu filho. E levá-lo para fora do país a partir daí. Nossa. Sequestrar uma criança, coisa parecida. Por quê? Porque eu cheguei no cartório e disse, olha, essa criança aqui é meu filho, registre aí e acabou. Eu passo a ser pai e ter todos os direitos. Então, quem deve concordar com o reconhecimento da paternidade, se não tiver a presunção da lei, que é do casamento? O próprio filho. O próprio filho diz, é verdade, ele é meu pai. Se ele for um bebê, não vai poder falar. Se ele for um bebê, não pode falar. Quem fala por ele? A mãe. Aí da mãe e o pai. Por isso que a mãe e o pai devem comparecer. O problema existe quando a mãe é menor de idade. Nossa. Se ela é absolutamente incapaz... Como é que ela vai falar alguma coisa? Exatamente. Aí os avós é que fazem esse papel, juntamente com a mãe. Aí assina a mãe e os avós da criança. O problema maior existe quando o pai é absolutamente incapaz. O reconhecimento de paternidade, ele é um ato personalíssimo. Aí o pai dele que vai ter que fazer isso? Não pode. Ou o curador? Não pode. A criança vai ficar sem pai? Ninguém pode. O reconhecimento de paternidade é um ato personalíssimo. E aí, pai inexistente? Só o pai é que pode fazer. E aí? Justiça. Ah, tá. Aí vai ter que entrar com investigação de paternidade para poder ter essa paternidade. E isso é levado à risca no cartório na hora de registrar. Risca, porque é muito perigoso, gente. Imagina o seu filho lá, poder chegar no cartório qualquer pessoa, pegar uma DNV e dizer, olha, é meu filho. Sem você saber, sem você concordar, sem você ter ideia do que aconteceu. Levou a criança embora e você perdeu seu filho para sempre. Imagina. É uma questão de segurança. Muito bom. Vamos marcar depois um programa para falar sobre esse assunto, porque eu gostei, muita novidade. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Sempre um show quando o senhor vem aqui. Um grande prazer, estou à disposição. Um forte abraço para todo mundo. Acho que a gente não vê mais a população esse ano, né? Aqui pelo programa. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que 2019 seja um ano maravilhoso para todos nós e que Deus abençoe a todos.
nós do mundo inteiro. Amém. Muito bom. Muito obrigada a você que participou do nosso programa, seja através da internet, através da TV. E você que está nos assistindo pelo Facebook, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso à informação. No próximo programa eu vou estar aqui aguardando você. Até lá.